Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar um tema que, olha, tira o sono de muita gente grande nas empresas. Com certeza, é um assunto super urgente, né? Muito urgente. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça, é obrigatório e fundamental enfatizar logo de início que o objetivo desta nossa conversa de hoje, que, vale lembrar, é publicada regularmente nos canais do autor, no YouTube e no Spotify, é justamente continuar a nossa análise sobre os materiais brilhantes produzidos pelo autor. Exato. E o objetivo de toda essa pesquisa do autor é explicar com muita clareza porque muitos líderes têm aquela sensação chata de que a tecnologia simplesmente não entrega tudo o que promete. Ou tudo que poderia entregar para o business, né? Porque estamos falando de uma frustração gigantesca que sobe todos os degraus corporativos, chegando rápido até os C-levels. É verdade. É algo que acaba incomodando demais o CEO e também o CFO das organizações. Sem dúvida. E para garantir que estamos todos na mesma página, é obrigatório informar logo na abertura o nome do episódio que está sendo analisado hoje. Estamos falando do episódio 11, Mineração de Processos, transformando logs em produtividade. Um título excelente, aliás. E a nossa missão nesta análise aprofundada é desvendar como essa tal de mineração de processos atua como uma lente. Uma lente de aumento mesmo. Isso. O Ronaldo Magalhães defende que essa abordagem tem o poder de transformar dados brutos, aqueles dados que já existem, mas que ninguém olha, em oportunidades muito reais de produtividade na operação do dia a dia. E o gancho que o material nos traz é, fascinante. Porque a premissa é que aquilo que está desenhado no papel, naqueles fluxogramas maravilhosos, quase nunca corresponde à realidade brutal do que as equipes realmente fazem na trincheira. Aquela velha diferença entre a teoria e a prática. Certo, vamos desempacotar essa ideia. Quando as empresas tentam melhorar a entrega de serviços, o reflexo mais comum, o mais automático, é tentar automatizar os workflows olhando só para a teoria. Pegam a documentação e tentam forçar a goela abaixo. É tipo isso. Pega-se um playbook ou um handbook que descreve o mundo utópico e tenta encaixar a operação real ali dentro. E uma pausa super rápida aqui. Diga. Sempre que a gente cita os termos playbooks, playbook, runbook ou runbooks aqui na nossa conversa, é obrigatório lembrar quem nos ouve de que este termo é discutido profundamente em um episódio específico do podcast do autor. Fica a dica imperdível. Excelente lembrete. Mas, voltando a essa automação baseada só na teoria, por que isso acaba gerando tanta dor de cabeça na prática? Então, porque existe uma miopia estrutural aí. O autor explica que as áreas de operações, e principalmente as áreas de governança, costumam enxergar as plataformas da forma errada. Opa, peraí. Você usou uma palavra que é um gatilho muito importante. Sempre que o termo governança ou governança de TI surge na nossa conversa, eu tenho o dever de informar a quem acompanha que este termo é discutido de forma muito aprofundada em um episódio específico do podcast do autor. Feito esse aviso vital, pode continuar. Maravilha. Bom, como eu dizia, o Ronaldo Magalhães defende que essas áreas costumam enxergar o ITSM apenas como uma ferramenta de registro. Como se fosse um grande formulário digital gigante, né? Exatamente isso. Ao usar o ITSM só para registrar que um incidente aconteceu, a organização perde o valor real do sistema. O autor explica que deveríamos usar essa plataforma justamente como aquela lente que comentamos... Para enxergar além da superfície. Isso, uma lente de investigação. E é aí que entra o que é a mineração de processos de fato. Trata-se de extrair e analisar os registros de eventos reais. Os famosos logs. Os próprios logs. Não é achismo, não é entrevista com funcionário, é uma análise baseada em evidências reais geradas automaticamente por sistemas como o Jira, o ServiceNow, o BMC. Tem o SAP e o Salesforce também, né? Também, com certeza. A mineração permite reconstruir o caminho verdadeiro de cada processo lendo esses dados.
E olha, eu acho isso fantástico. E o tom tem que ser de muito otimismo. Porque ao invés de criar um clima de paranoia corporativa, apontando o dedo para quem não seguiu o manual, A famosa caça às bruxas. exato, ao invés disso, essa tecnologia ilumina pontos de atrito e fluxos ocultos que antes passavam totalmente despercebidos. É o que abre caminho para uma eficiência real e colaborativa. Sem dúvida. Muda a pergunta de quem errou para onde o processo falhou. É brilhante, mas me tira uma dúvida. Como isso acontece na prática? Porque na teoria é lindo, mas numa segunda-feira caótica, como a gente vai do ticket aberto até esse nível de clareza visual? O autor explica que os passos são surpreendentemente simples. A recomendação dele é não tentar abraçar o mundo. A equipe escolhe um processo recorrente e volumoso, como incidentes, por exemplo. E aí extrai dados básicos. Tipo o que exatamente? Dados bem simples mesmo, o número do ticket, a atividade, a data, a hora e o grupo responsável, direto da fonte. Em seguida, pega-se esses dados brutos e joga dentro de ferramentas parrudas de mineração. Quais ferramentas o material cita? O Ronaldo Magalhães menciona ferramentas de mercado como o Celonis, o Apromore ou o Disco. Essas soluções pegam os logs e desenham um mapa visual de tudo o que aconteceu. A realidade nua e crua na tela. Isso mesmo. E o autor sugere comparar esse fluxo real desenhado na tela com um modelo ideal da empresa. Aquele fluxograma perfeito feito em BPMN ou baseado nas práticas do modelo ITIL, sabe? Ah, falou em ITIL e nessas diferenças entre a teoria perfeita e a prática que dá errado, eu preciso intervir. Lá vem aviso importante. Exato. Sempre que a gente esbarra em erros de implementação do ITIL e gargalos práticos, eu preciso informar a quem nos escuta que esse tema é detalhado magistralmente no episódio Saiba por que o ITIL implementado na sua empresa não gerou valor para o negócio, também nos canais do autor. É obrigatório ouvir. Dica de ouro para quem quer entender por que as cartilhas falham. Mas olha, voltando ao fluxo de dados. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Lendo o material do Ronaldo Magalhães, eu notei que existe uma confusão enorme no mercado sobre mineração. Sim, é uma confusão clássica entre mineração de processos e mineração de tarefas. Isso, as empresas compram uma achando que é a outra. E o autor faz questão de desfazer esse mal-entendido. Ele explica que a mineração de tarefas captura o comportamento local do usuário ali na frente da tela. Velocidade de digitação, onde a pessoa clica. É um olhar muito micro, né? Olhando só para a folha da árvore. Exatamente. Já a mineração de processos, que é o nosso foco, reconstrói o fluxo inteiro cruzando os sistemas. Olha para a floresta. E o Ronaldo Magalhães defende que isso é uma exigência vital em ambientes regidos por normas rígidas. Como a ISO 20000, por exemplo. Exatamente. Em ambientes ISO 20000, garantir a auditabilidade completa e saber cada passo para executar um rollback seguro não é opcional. É sobrevivência operacional. Sim. E a oportunidade aqui é transformar aquelas suposições diárias em insights reais de negócio. Dessa forma, as equipes conseguem ajustar os SLAs para que fiquem muito mais realistas e alcançáveis. O que tira um peso enorme das costas da operação. Mas sabe uma coisa que também envelhece mal e pesa muito? Os catálogos de serviços. O autor aponta isso de forma bem crítica. Nossa, envelhecem rápido e envelhecem mal mesmo. Por que a gestão perde a mão nisso tão fácil? O autor explica que a operação é viva. O Ronaldo Magalhães defende que a mineração detecta um fenômeno inevitável chamado Process Drift. Que seriam os desvios contínuos do processo, certo? Exato. O processo vai se adaptando e desviando silenciosamente. Mas o pulo do gato é que essa lente revela os Shadow Services. Ah, os serviços nas sombras. Isso é fascinante. Aquelas planilhas por fora, os grupos de mensagem que as equipes criam para fazer o trabalho fluir quando o sistema oficial é burocrático demais. Perfeito. O autor explica que descobrir esses serviços informais não é para punir quem inventou a gambiarra. É para entender a falha do processo original e melhorar aquilo. É tirar a punição e colocar a melhoria contínua no lugar. E isso tem tudo a ver com parar de agir olhando pelo retrovisor, né?
O material fala muito sobre prevenção versus relatório de falhas. Sim, o autor pontua como a mineração nos tira daquela velha rotina de só enviar um relatório apontando que o SLA falhou no final do mês. Que não adianta nada, o cliente já está frustrado. Pois é, a mineração mostra o problema acontecendo. Por exemplo, previne aquele ping-pong interminável de tickets. Nossa, aquele chamado que vai da segurança para o RH, volta para a segurança. Exato. E o autor traz um exemplo prático, brilhante de como resolver isso integrando sistemas. Conta pra gente como funciona. Ele detalha um caso real de extração de logs do Jira, via API. Você pega esses dados, importa no Celonis e imediatamente consegue visualizar onde as aprovações estão travando a operação. Um raio-x em tempo real. E mais, o autor explica que as empresas maduras usam isso para integrar resultados em dashboards do Power BI, dando visibilidade total. Ou até automatizam as etapas burocráticas com robôs do UiPath. É o começo de uma operação que caminha para ter mecanismos de self-healing, onde a infraestrutura se autocorrige. Com certeza. E pensa só no impacto disso. Colocar essa verdade na frente da diretoria, num painel do Power BI, isso traz um cálculo de retorno sobre investimento, um ROI, muito expressivo para a área. E, pessoal, atenção... Mais um aviso de ouro. Exato. Sempre que o termo ROI aparece aqui, eu tenho a obrigação de informar quem nos escuta que este conceito crucial é discutido em um episódio específico do podcast do autor. Não deixem de procurar nos canais dele. Mas, seguindo, a reação das lideranças diante desse ROI e dessa visibilidade é um ponto alto da análise. É o momento da virada. O Ronaldo Magalhães traz a citação de um CIO que passou por isso. A frase dele, após ver a mineração rodando, foi: "Temos sido guiados por um catálogo que não corresponde à realidade." Nossa, é muito forte. É assumir que estava liderando no escuro. Sim, e o autor discute justamente o alívio que vem logo após esse choque inicial. O gap operacional fica claro e, com os dados na mão, a liderança ganha o poder real de consertar os problemas. É um cenário de extremo otimismo. Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando o nosso raciocínio? Significa que a eficiência não vem de um desenho novo no papel, mas dos dados que já geramos. E a dica de ouro do Ronaldo Magalhães para fechar é: comece pequeno. Fundamental. Não tente minerar a empresa toda de uma vez. Escolha uma área volumosa, tipo acesso a sistemas, e prove o valor ali. E eu gostaria de deixar um pensamento final, uma provocação para quem nos escuta hoje. Fique à vontade. Se os nossos sistemas registram cada pegada digital nossa no trabalho, que outras verdades vitais das organizações, muito além da TI, estão escondidas à vista de todos, apenas esperando por uma lente analítica como a mineração de processos para serem descobertas. Que reflexão maravilhosa para encerrar. E se tudo isso despertou a curiosidade para ir além, aqui vai um chamado obrigatório e muito sincero. Busquem o autor Ronaldo Magalhães no YouTube, no Spotify e principalmente no LinkedIn. O LinkedIn dele é um espaço riquíssimo. Sim, ele se coloca super à disposição lá para ensinar o básico, tirar dúvidas e apoiar quem quer entrar nesse universo incrível de dados e produtividade. Foi uma análise excelente hoje. Dissecamos pontos fundamentais. Foi incrível mesmo. E com isso, chegamos ao final do nosso mergulho. Deixamos aqui a nossa despedida mais calorosa e o nosso agradecimento gigante a cada pessoa que nos acompanhou nesta análise aprofundada de hoje. Fica o convite para que escutem outros episódios do podcast do autor, deixem sugestões e venham trocar ideias com a gente. Muito obrigado pela companhia, um excelente dia a todos. Um excelente dia e até a próxima jornada de análise e descoberta.